Tomei conhecimento pela comunicação social que, relativamente àquilo que tinha sido anunciado ontem pelo Sr. Secretário de Estado, há provavelmente um recuo ou um aclaramento por parte do Governo. Deixo que façam essa análise, não é isso propriamente que me preocupa, mas queria ainda assim dizer alguma coisa. Não é naturalmente aceitável que na matéria de vacinação, e a vacinação é um assunto muito sério, que se estejam a criar critérios territoriais quando eles antes não foram criados. Se entenderem criar, então já deviam ter criado, porque já houve situações, felizmente não no Porto, mas noutras terras e cidades do país, onde houve problemas e não se percebeu que tivesse havido igual preocupação. E o país é uno, temos todos os mesmos direitos, somos portugueses, somos muito solidários, mas a solidariedade implica também que estejamos sempre e a cada momento a compreender que as medidas faz com que nos sintamos todos portugueses de pleno direito. Sabem, nós fomos inovadores na altura das testagens, quando fizemos o drive-in para os testes no queimódromo. Em janeiro deste ano anunciamos um drive-thru, fizemos um protocolo com o Hospital de São João, portanto com uma entidade pública de reconhecido mérito. Temos vindo a acompanhar, apesar de tudo, aquilo que se passa com a vacinação no Porto, mas não estamos satisfeitos. É inacreditável porque é que, tendo a Câmara Municipal do Porto, com o Hospital de São João, já com os parceiros dos ACES, Ocidental e Oriental, definido que nós temos um drive-thru e um walk-thru preparado no queimódromo, tendo sabido que isso funcionou no caso dos testes e, portanto, funcionaria no caso das vacinas, continuamos a não ser ouvidos e continua a não haver connosco diálogo. E, portanto, também aí nós sentimos que há dois pesos e duas medidas. Em Lisboa, e bem, repito, e bem, fala-se com a Câmara Municipal do Porto, aqui com a Câmara Municipal de Lisboa, aqui e noutros sítios ignora-se a posição das câmaras. E depois tenho que dizer também que não me conformo com esta questão do mapa às cores. Aquilo que nos tem sido anunciado sempre é que há cores e que há modelos matemáticos a partir dos quais há a reversão de medidas de desconfinamento. Tem sido assim e aconteceu isso durante o fim de semana em várias terras e cidades portuguesas. Braga anunciava-se ontem que estava em risco de ter que confinar. Subitamente, como há um problema em Lisboa, mexe-se a linha vermelha. E mexer a linha vermelha desta maneira, então, que nos deem competências, porque eu devo já dizer que se a mim me derem competência, eu não vejo nenhuma razão para os restaurantes na cidade do Porto, por exemplo, terem que fechar às 10h30 da noite. Porque fechar os restaurantes às 10h30 da noite aumenta a concentração de pessoas, de fregueses dentro do restaurante e, além disso, prejudica a atividade económica. Quando nós vamos começar a ter turistas, eu também queria que os restaurantes pudessem estar abertos até mais tarde, como entendo que as lojas nos centros comerciais, e nós não temos centros comerciais no Porto, mas devem estar até mais tarde. O que não pode ser é, relativamente a uma Câmara, o Governo negocia, as entidades de saúde negociam. A nós, trata-nos da maneira que trata. Aquilo que o Sr. Secretário de Estado me disse é que aquilo tinha sido uma interpretação errónea da comunicação social. Infelizmente, eu fui ver aquilo que estava no site do Governo e neste caso, estou do lado da comunicação social. Vocês noticiaram e eu percebi pela comunicação social aquilo que foi anunciado. O Norte é tratado de uma maneira diferente e preocupa mais o Norte, não é propriamente o Porto, como digo, nós não estamos num problema. Mas o Norte e o resto do país são tratados de maneira diversa do que é a capital. Isso tem sido a minha luta há muitos anos, venho dizendo muitas vezes, temos aqui um caso de absoluta evidência. Porque, repito, estas medidas que estão agora a ser flexibilizadas para Lisboa nunca foram flexibilizadas para outras zonas ou terras do país. A Câmara do Porto não é nem organizadora nem co-organizadora do evento. O evento é organizado pela Federação Portuguesa de Futebol em conjunto com a UEFA, com o patrocínio do Governo, que nos informou que iria decorrer na cidade do Porto e no Estádio do Dragão esse evento e nós achamos naturalmente bem. Queria falar naquilo que fizemos no Rally. Nós este fim de semana tivemos o Rally e fomos muito criticados, como sabem, por não permitir público e, mais do que isso, por ter mesmo tomado medidas dissuasoras do peão, das pessoas que iam lá olhar. Portanto, nós nessa matéria temos a consciência muito tranquila. Quanto a esta matéria, aquilo que nos foi dito, foi-nos solicitada a nossa colaboração. Nós colaboraremos naturalmente com a UEFA, com a Federação Portuguesa de Futebol, com o Governo, com as entidades competentes, acreditando que o Governo e as autoridades competentes, quer na área da saúde, quer na área da segurança e proteção dos cidadãos, irá funcionar e, portanto, nós nada faremos que prejudique que o evento decorra em condições de segurança. Quanto a virem turistas para a cidade do Porto, olha, se eles tiverem um comportamento adequado, e muitos deles terão certamente, também é bom para a nossa economia. Nós também não podemos querer ter turistas e não os ter. Portanto, se algumas pessoas aparecerem por cá, porque por acaso aqui coincide o facto de haver a final da Liga e verem cá alguns ingleses
Eu acho que a nossa cidade deve ficar contente, desde que a polícia desempenhe a sua tarefa e tem todos os recursos da Câmara, nomeadamente a Polícia Municipal, a Proteção Civil, os bombeiros... E a Polícia Municipal já tem um plano? A Polícia Municipal não tem que ter plano. A Polícia Municipal tem que ajudar. A Polícia Municipal não tem competências em proteção e segurança. É uma força de fiscalização que está à disposição da PSP, como sempre. Porquê? Porque a Polícia Municipal do Porto são, de facto, polícias. E, portanto, se a PSP pedir a utilização da Polícia Municipal e quiser controlar a Polícia Municipal e articular com a Polícia Municipal, eu sempre o fiz. Aliás, como sabem, durante a pandemia, nós pusemos a Polícia Municipal ao serviço da PSP, o que acho que mais nenhuma cidade fez. Aquilo que eu tenho que acreditar é que os adeptos que vão chegar estão todos eles testados ou vacinados. Essa era uma das exigências que são feitas internacionalmente. Acredito que, em termos do seu comportamento cívico, seja aquele que nós esperamos, e se não for, estará aqui a competência. Essa pergunta vai ter que ser feita, naturalmente, à PSP e ao Ministério da Administração Interna.